Olá, meus amigos, meus irmãos, paz a todos nós. Aqui estamos chegando mais uma vez, em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai de infinita bondade e amor, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai de infinita bondade e amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Não podemos deixar de agradecer a todos vocês que constantemente se fazem presentes aqui nesta página virtual para estudarmos juntos os ensinamentos do Cristo. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Recebam todos já antecipadamente o meu abraço fraterno e de gratidão pela companhia. Então hoje aqui estamos chegando para estudarmos mais um capítulo do livro Conduta Espírita. O livro Conduta Espírita, como nós sabemos, de autoria do espírito André Luiz, através da mediunidade de Valdo Vieira. Então hoje o capítulo é o de número 16. Então o capítulo de número 16, André Luiz aqui ainda continua nos falando, nos orientando em relação à divulgação da doutrina espírita. Como estudamos no último capítulo, o capítulo 15, que tem como título Na Imprensa, aqui hoje ele nos traz no capítulo 16, na radiofonia. Aqui em especial em relação ao trabalho de divulgação da doutrina espírita, em especial naquela época, lá em 1960, quando foi escrito esse livro, onde praticamente que os meios de comunicação, os que existiam de uma forma mais fácil, além dos impressos, que eram poucos também, era o meio chamado radiofonia, ou seja, através da rádio. Então aqui ele nos fala, já que naquela época televisão praticamente não existia aqui no Brasil, então aqui ele nos fala da seguinte maneira, começa nos esclarecendo assim: divulgar em cada programa de rádio, aqui inclusive ele cita a televisão, mas é com menor ênfase, divulgar em cada programa de rádio, televisão ou programas outros de expansão doutrinária, conceitos e páginas das obras fundamentais do Espiritismo. Então aqui ele nos chama atenção e nos conclama a prestarmos maior atenção e dedicarmos maior atenção às páginas das obras fundamentais da doutrina espírita. Então é por isto que nós constantemente, mesmo estando estudando outras obras, constantemente nós recorremos às obras básicas, em especial o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Então aqui ele nos fala sobre este cuidado em relação à expansão doutrinária, sem esquecer de forma alguma de cuidarmos da base. Então aqui, inclusive, ele fala em relação à rádio, à televisão e programas outros. Então aqui ele nos chama a atenção, programas outros, de uma certa forma ele já estava prevendo, sem sombra de dúvida, ele já tinha este conhecimento de tudo que viria para o futuro em relação aos nossos meios de comunicação. Se naquela época era assim, digamos, tão ineficiente ainda esse meio de comunicação, mas ele sabia que num futuro bem próximo, principalmente para a espiritualidade, um futuro muito próximo, estaria de uma forma muito mais ampliada, muito mais fácil e disseminada este sistema de comunicação no qual nós estamos inseridos hoje. Quem imaginaria nós, seres terráqueos, aqui no corpo físico, se estivéssemos aqui, lá nesta época, já numa certa idade no corpo físico, quem imaginaria que hoje nós estaríamos aqui falando de uma forma tão simples
de uma forma tranquila, usando um aparelho, um mini aparelho, uma mini televisão, e falando para todo o planeta, em todos os pontos onde tiver um sinal de comunicação, alguém pode conectar-se e nos ver ao vivo. Se alguém dissesse isto há 40, 50 anos atrás, te chamaria de louco. Mas esta é a nossa realidade e principalmente nos mostrando de uma forma assim tão clara a lei do progresso. Então, a lei do progresso, esta não para jamais, continua avançando constantemente. Então, aqui ele nos chama a atenção que a base é indispensável em qualquer edificação. Então, é por isso que ele nos fala para não esquecermos de forma alguma, não esquecermos das obras fundamentais da doutrina espírita, ou seja, do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns, do Céu e o Inferno, e ainda nós temos aí a Gênese, ou seja, o Pentateuco espírita, o Pentateuco kardeciano, como muitos costumam dizer, costumam falar, ou costumam falar. Então aqui ele segue dizendo, por nenhum motivo, desprezar o apuro e a melhoria dos processos técnicos, no aprimoramento constante das programações, a fim de não prejudicar a elevação do ensino. Então aqui ele falando em relação à radiofonia, este meio de comunicação existente, em sua maioria existente na época, de ter esse cuidado de constantemente ir apurando esses processos técnicos, aprimorando constantemente as programações. Da mesma forma, nós que fazemos um trabalho de semeadura, assim de uma forma tão simples, do Evangelho segundo o Espiritismo, ou do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, hoje por estes meios de comunicação e também presencialmente fazíamos e voltaremos em breve realizar este trabalho de semeadura de forma presencial, temos que buscar constantemente apurar e melhorar as nossas técnicas de apresentação dos ensinos do Cristo. Não podemos de forma alguma usar os mesmos processos, os mesmos meios para apresentar o Evangelho de Jesus de que nós usávamos há 5 anos, há 10 anos atrás. Então hoje, por exemplo, eu olho o material, aí mostra mais uma vez a chamada lei do progresso. Hoje eu olho o material que eu utilizei há 1 ano, há 2 anos, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, que eu utilizei para a exposição do Evangelho, e até fico com vergonha de ter utilizado aquele material. Mas, sem sombra de dúvida, era o que nós tínhamos condições de fazer, de realizar em relação à parte técnica, principalmente usando os meios de técnicos e tecnológicos que nós tínhamos naquela época, 10 anos atrás, e que tínhamos capacidade de utilizar. E até mesmo aquele material de PowerPoint que vai se aperfeiçoando constantemente. Então, o que utilizávamos há alguns anos atrás, hoje, sem sombra de dúvida, que já está bem mais aprimorado. Está perfeito? Sem sombra de dúvida que não. Está em processo de aperfeiçoamento constantemente. Então, um material que eu utilizei para uma apresentação, ou mesmo um PowerPoint que eu utilizei há 1 mês atrás, há 2 meses atrás, hoje, quando eu vou realizar uma nova apresentação, uma nova fala, eu já faço um ajuste aqui, um ajuste acolá, ou seja, já melhorando, mostrando mais uma vez que estamos caminhando constantemente, devemos nos esforçar constantemente em colocar em prática aquilo que a doutrina espírita nos mostra e nos esforçarmos em sermos melhores hoje do que fomos ontem. Amanhã
nos esforçarmos um tanto mais para sermos melhores do que hoje. E assim irmos nos aperfeiçoando, irmos burilando este homem velho até ele se transformar verdadeiramente em um homem novo, transformado. E aí André Luiz nos diz que o pensamento correto sofre influência da forma errônea porque é veiculado. Então, por isso que ele nos chama a atenção para o apuro, para o aprimoramento técnico, para a questão da apresentação destes ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Porque mesmo se o pensamento está correto, mas eu uso uma forma errônea para veicular estes ensinamentos, sem sombra de dúvida que estes ensinamentos corretos sofrerão estas influências do meio errado que eu utilizei para a sua divulgação, sua propagação. E aí ele segue dizendo nos comentários, aí entra mais uma vez o nosso trabalho de expositores do Evangelho do Cristo. Ele nos diz que nos comentários, palestras e citações, esquivar-se de alusões ofensivas ou desrespeitosas aos direitos e às ideias alheias, especialmente àquelas que se refiram às crenças religiosas e aos interesses coletivos. Então aqui ele nos chama a atenção que durante as nossas falas, as nossas reflexões, igual estamos fazendo aqui neste momento, nas citações, nas alusões que fazemos às outras religiões, às pessoas de uma forma geral, igual ele diz aqui, de forma coletiva, não de forma alguma usarmos isto de forma desrespeitosa, conforme ele fala aqui, desrespeitando os direitos e as ideias alheias. Todos nós temos o livre-arbítrio, mas temos que aprender e irmos aprendendo pouco a pouco, nos esforçando e melhorando a utilização desse livre-arbítrio. E aí ele diz que a boca invigilante, muitas vezes discorrendo sobre o amor, condena e fere. Então a boca invigilante, então mesmo falando sobre o Evangelho e com base no Evangelho, tecendo reflexões acerca do amor que Jesus veio e nos demonstrou na prática, aqui na terra, quando por aqui ele andou, mas se eu usar isto de forma invigilante, mesmo falando sobre o amor, mesmo falando de amor, eu vou condenar e ferir. Então, quando não uso a vigilância, conforme Jesus nos chama a atenção, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Às vezes tecendo reflexões acerca do Evangelho, em pontos do Evangelho, onde fala sobre os nossos defeitos, os nossos vícios. Aí você às vezes lembra daquelas situações de pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia. Aí você dá até aquela vontade de fazer uma citação direta àquela criatura, mas não podemos de forma alguma. Nós temos que usar, conforme nos dizem os espíritos amigos, esse freio na nossa boca para não usarmos de forma incorreta, de forma invigilante a nossa língua, conforme nos diz o apóstolo Tiago, que nós temos que usar na nossa boca simbolicamente um freio, como se utiliza um freio na boca de um cavalo. Exatamente esse termo que ele utiliza para refrear a nossa língua. Sem sombra de dúvida, aquela vontade constante em nos transformarmos em pessoas melhores. E aí ele diz na sequência, recordar que a matéria radiofonizada deve obedecer ao critério da simplicidade e do respeito, em correlação com os fatos comuns e atuais, clareando-se os temas obscuros ou que exijam maior esforço de compreensão. Assim como ele falou em relação à imprensa, aqui ele fala em relação à questão do critério da simplicidade e do respeito. Simplicidade na divulgação e o respeito a todas as crenças e a todas as criaturas.
E aí ele diz que os rádio-ouvintes possuem, ou seja, os nossos telespectadores possuem índices culturais diversos e professam todas as religiões. Então, pessoas de todas as religiões poderão ter acesso a este material que estamos gravando aqui neste momento. Então, devemos sim respeitar a todos, porque estamos falando acerca do Evangelho de Jesus em primeiro lugar. Aí ele diz ainda que ao elaborar programas radiofônicos, variar os assuntos, preferindo a irradiação de páginas breves, porque o interesse dos radioouvintes depende da qualidade das irradiações. É por isso que estamos usando, nem tínhamos lido ainda esta página aqui de André Luiz, mas é por isso que estamos intuitivamente, já há alguns meses que estamos fazendo este trabalho, utilizamos páginas diversas. Não utilizamos apenas um livro, mas utilizamos páginas diversas para irmos diversificando, porque o interesse de todos esses que nos assistem, que nos assistirão, eles também são diversificados. E, para encerrar, André Luiz nos diz ainda o seguinte: declarar a qualidade doutrinária das programações sem disfarces sutis ou mesmo poéticos, com lealdade à própria fé, lealdade à doutrina, porque sem definição declarada, ninguém vive fiel a si mesmo. Então, sem definição declarada, ninguém vive fiel a si mesmo. E ele diz ainda que comunicar sinceridade e sentimento aos conceitos que irradia, jamais apresentando estudos e páginas doutrinárias pelas emissoras de modo automático, sem meditar no que esteja falando ou lendo para os ouvidos alheios. Então aqui, conforme nós estamos fazendo neste momento, não podemos usar este canal de comunicação com todos os companheiros de jornada, não podemos usar, conforme ele nos fala aqui de uma forma tão clara, de forma automática. Simplesmente pegarmos e lermos de forma automatizada, sem colocarmos a nossa sinceridade, o nosso sentimento. Aí conforme ele diz aqui, sem meditar no que esteja falando. Nós precisamos meditar acerca daquilo que estamos falando aqui, principalmente internalizando estes ensinamentos, porque, como já falamos diversas e diversas vezes, com certeza, centenas de vezes nós já repetimos isto, que tudo isto que estamos falando há anos acerca da doutrina espírita, acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, não estamos falando aqui para vocês. Eu estou falando em primeiro lugar e acima de tudo a mim mesmo, porque sou o mais necessitado em ouvir estes ensinamentos. E conforme costuma dizer a nossa companheira Cíntia, que aqui também está presente, os meus ouvidos, são os que estão mais próximos da minha boca. Então, sem sombra de dúvida, que eu ouço primeiro e realmente sou o primeiro que tenho necessidade em ouvir estes ensinamentos. Então aqui, sem meditar no que esteja falando ou lendo para os ouvidos alheios. Então eu tenho que ter caridade, todos nós temos que ter caridade para com o ouvido alheio. E aí ele encerra dizendo, quem sente o que diz, vive o que pensa. Da mesma forma que aquele professor, aquele mestre verdadeiro, ele tem que aprender em primeiro lugar aquilo que ele ensina. Porque ele não está ali simplesmente para ensinar. Em primeiro lugar, ele está para aprender. Então, feliz daquele mestre que aprende ou que já aprendeu aquilo que ensina. Da mesma forma, feliz daquele que sente o que diz e vive o que pensa. E aí no rodapé desta mensagem, ele traz uma frase de Paulo de Tarso, em uma carta a Tito, capítulo 2, versículo 1. Ele diz, tu, porém,
fala o que convém à sã doutrina. Então, nós que aqui nos encontramos, semeando o Evangelho de Jesus, que possamos falar constantemente aquilo que convém à sã doutrina do Cristo. Muito obrigado a todos estes companheiros que estiveram conosco e que estão aqui conosco nesta página virtual, nesta sala virtual para estudarmos juntos. Todos aqueles que passaram por aqui por algum motivo não puderam ficar até o fim, todos aqueles que terão acesso a este material devido aos compartilhamentos que todos nós estamos fazendo, muito obrigado a todos. Recebam todos vocês o meu abraço fraterno e de gratidão. Que a paz do Senhor Jesus possa se fazer constantemente em nossa vida. Paz aos nossos corações. E até breve, meus irmãos, até muito breve, quando aqui retornaremos mais uma vez para estudarmos um pouco mais o Evangelho do Cristo. Até breve, meus irmãos.